Então, vamos lá. Hoje o assunto é produtos notáveis, tá? Que são algumas multiplicações que aparecem com certa frequência, tá? E elas têm um padrão aí que se repete e que acaba ajudando a gente a resolver outros problemas, tá? Então, os produtos notáveis nada mais são que multiplicações algébricas, tudo bem? No caso aqui, eu tenho duas potências, né, de expoente 2, né, duas potências ao quadrado, e uma multiplicação algébrica aqui, ó. Então, esse primeiro caso, a gente chama de o quadrado da soma, tá? Porque eu vou estar somando aqui e elevando ao quadrado. Então, eu coloquei aqui, ó, x mais 5 ao quadrado, mas isso aqui funcionaria para qualquer letra e qualquer número aqui, tá? O que é x mais 5 ao quadrado? Nada mais é que uma potência, né? Como que eu resolvo uma potência? Seguindo a definição lá, é eu pegar a minha base, que é isso aqui que está dentro do parênteses, a minha base, e multiplicar por ela mesma esse tanto de vezes, tá? Então, multiplicar a base por ela mesma duas vezes. Então, eu vou pegar a base, x mais 5, e multiplicar por ela mesma, x mais 5. E aí aqui agora é uma multiplicação, né, algébrica, uma multiplicação de termos algébricos aqui. Como eu tenho aqui uma multiplicação entre esse binômio e esse binômio, eu vou aplicar aqui a distributiva, né, a propriedade distributiva, onde ela distribui a multiplicação para cada um dos termos aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer x vezes x, que é x ao quadrado. Vou fazer x vezes 5, que é mais 5x, né, já que os dois são positivos. Mais vezes mais continua mais. E 5 vezes x, 5x. Agora eu vou fazer esse outro termo vezes os dois de lá. Então é 5 vezes x, né, positivo com positivo, então vai ficar positivo. E 5 vezes x é 5x. Toda vez que eu multiplicar um número com uma letra, é só juntar os dois, tá? E aqui, 5 vezes 5, mais vezes mais, continua mais. 5 vezes 5, 25. Certo? Então, ó, esses dois primeiros é a multiplicação desse primeiro com os dois do outro parênteses. E esses dois aqui é a multiplicação do segundo com os outros dois do outro parênteses, tá? E aí agora eu vou só juntar os termos semelhantes, né? Tem algum termo semelhante ao x ao quadrado? Para ser termo semelhante, eu tenho que ter a mesma letra, né? A mesma parte literal, a mesma incógnita aqui e o mesmo expoente. Não tem nenhum outro x elevado a 2, então aqui não tenho parte semelhante, então é só copiar. Então vai ficar x ao quadrado, 5x. Então a parte literal, x. Eu tenho outro aqui com x, né? Então esse daqui e esse daqui, ó, eu posso juntar. Ou eu somo ou eu subtraio. Como no caso os dois são positivos, então eu tenho 5x e eu tenho 5x. Então no total eu tenho 10x, tá? E aqui ficou 25, né, que não tem parte literal, então eu teria que juntar com outro semelhante, ou seja, outro que não tem a parte literal. Como também não tem, então é só copiar, tá? Então, ou seja, x mais 5 ao quadrado é x ao quadrado mais 10x mais 25, tá? Se eu mudasse a letra aqui, o processo ia ser exatamente o mesmo, só ia mudar a letra aqui, tá? Por exemplo, se aqui fosse a, aqui ia ser a ao quadrado mais 10a mais 25. O processo não muda, ele se repete. Se aqui eu mudar o número, aí vai mudar esses dois números, né, ó, e muda um pouquinho os números aqui, tá? Mas o processo, ele não se repete. No caso da soma do quadrado da soma aqui, ó, do quadrado da soma desse produto notável,
tem até uma regrinha que a gente fala que é o primeiro ao quadrado, tá? Então, no caso, ó, primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Então, essa regrinha ela vai se repetir. Pouco importa quais sejam os termos aqui. Então, o primeiro ao quadrado ó, é o que deu, ó, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x, é o que deu aqui. Mais o segundo ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Tá? Essa carinha aqui, ó, esse padrãozinho vai se repetir independente dos termos que estejam aqui. Mas nada me impede também de desmembrar a potência, tá? Aplicar a definição na potência e resolver passo a passo. Também é um caminho, tá? Se eu não conseguir decorar a formulinha aqui, ó, o padrãozinho, eu posso também desmembrar a potência e resolver parte por parte, tá? Isso aqui facilita porque me economiza tempo, tá? Se eu conseguir decorar esse padrãozinho, economiza tempo e acaba me ajudando, tudo bem? Aqui da subtração, vai seguir basicamente o mesmo raciocínio daqui, tá? A diferença é que aqui a gente chama do quadrado da diferença, tá? Que eu vou ter uma subtração de dois termos e elevado ao quadrado. O processo é o mesmo, né? Ó, se eu tenho aqui uma, uma potência, eu vou pegar a base e vou multiplicar por ela mesma. Então, vai ficar x menos 3, que multiplica o próprio x menos 3. Tá? Aí eu aplico a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, né? Mais com menos vai dar menos, 3 vezes x, ou x vezes 3, 3x, tá? Menos 3 vezes x, menos com mais vai dar menos, 3 vezes x, 3x, e aqui, menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, vai dar mais, 3 vezes 3, 9. E aqui eu junto os termos semelhantes. X ao quadrado não tem outro termo semelhante, tá? 3x ao x eu tenho semelhante, então é menos 3x com menos 3x vai dar menos 6x, tá? Devo 3x e devo 3x, então como são duas dívidas, eu somo as dívidas e continua sendo dívida. Então uma dívida de 3 com uma dívida de 3 me dá uma dívida de 6. E o 9 também não tem termo semelhante, mais 9. Então, a diferença do quadrado aqui, x menos 3 ao quadrado, deu x ao quadrado menos 6x menos mais 9. Tá? Aqui também eu vou ter aquele mesmo padrãozinho, tá? A carinha aqui, né, sempre que eu pegar esses dois termos, né, não importa qual seja aqui a letra e o número, vai também ser o quadrado do primeiro, então, ou seja, é o próprio x ao quadrado. Aqui, em vez de ser mais, vai ser menos, né? Porque aqui eu tenho uma diferença. Aqui eu tinha uma soma, então era mais. Aqui, como é menos, aqui também repete o menos. Então, menos duas vezes o primeiro. O primeiro é o x, o primeiro termo. Eu coloco só o segundo termo, tá? Coloco só o termo. Só essa parte aqui, ó, sem o menos. Então, só o 3 aqui, mais o segundo termo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, vai ficar x ao quadrado, né, que já está escrito aqui, x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x, menos 2x vezes 3, menos 6x, que está escrito aqui, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, que está escrito aqui. Então, ó, de novo, eu tenho essa formulinha aqui, ó, essa equaçãozinha, que vai me ajudar com esse padrão, tá? Isso facilita também para economizar tempo, mas de novo, nada me impede de fazer aqui desmembrar a potência e resolver a multiplicação, tá? E o último, que a gente chama do produto da soma pela diferença, né? Ou diferença
pela soma, tanto faz. Aqui eu vou ter um padrãozinho também, mas aqui eu já posso direto, ó, sair aplicando a distributiva. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2x. O próximo aqui, menos 2 vezes x, menos 2x. E o último, menos 2 vezes mais 2, menos 4. Tá? E aí eu vou juntar os semelhantes. X ao quadrado não tem semelhante. Tá? Aqui, mais 2x menos 2x são termos semelhantes, só que um é positivo, outro é negativo, né? Então aqui eu posso cancelar, porque vai dar zero, né? Se eu tenho 2x e gasto 2x, eu fico com 0x, eu não preciso colocar o 0x. E o menos 4 não tem semelhante, então eu copio. Tá? Aqui a regrinha, a carinha vai ser assim. É o quadrado do primeiro, né? O primeiro termo, então no caso aqui é o x, menos o quadrado do segundo, que no caso aqui é o 2. Tá? Tanto aqui quanto aqui é 2. Tá? Eu só pego o número, não pego o sinal, então menos o quadrado do segundo. Ó, se a gente perceber, quadrado do primeiro, então x ao quadrado, está escrito aqui, menos, tá aqui, quadrado do segundo, ou seja, 2 ao quadrado, 4. Tá? E esses padrõezinhos se repetem sempre, tá? E esses são os nossos produtos notáveis.